Glória a Deus. Abre comigo Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá. Vocês conhecem o texto, provavelmente. E aqui na versão que eu tenho fala assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, e só para contextualizar um pouquinho, você que talvez não tenha muito conhecimento, mas não tem problema. Isso aqui é após Eva e Adão, que os dois comem do fruto, né? Não foi só Eva. Eva ela dá o start no problema, mas Adão também vai, né? Se afunda ali. Então aqui já havia o pecado entrado no mundo, ok? Eles já haviam feito algo que não era da vontade de Deus, certo? Então entenda que esse contexto é importante para você entender o texto. E aí o texto fala: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim, ok? Então vamos lá, o que eu quero trazer para vocês hoje? Desde o início do mundo, quando o pecado entra no mundo, existe uma dinâmica referente ao pecado, tá? Se você for olhar para esse texto e seguir olhando por toda a Bíblia com essa lente que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão ver que essa dinâmica, ela se dá por toda a palavra em todo o tempo. Qual que é a dinâmica, Fernando, que você está dizendo? O pecado afasta da comunhão. Ponto. Essa é a dinâmica. A partir desse momento que Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus, total, plena, eles viam a Deus, o que nenhum homem depois pôde ver. Era aquela face a face, a presença. E isso encerra quando? Quando o pecado entra. E a fala de Deus aqui no versículo 8 vem muito nesse sentido. Por quê? O que Deus pergunta aqui? Ou melhor dizendo, ele fala, passeando pelo jardim, e o que Adão e Eva fazem? Eles procuram se esconder da presença do Senhor. Aí eu pergunto, né? Nós falamos sobre isso esses tempos. É possível se esconder de Deus? Não. Não há nada que fique oculto a Deus. Só que o pecado nos faz ter essa atividade de se afastar. E o mais interessante, e me intriga isso, e eu estou observando isso ao longo dos anos, e hoje para mim essa dinâmica é muito claro, que o pecado, ele não só nos afasta da comunhão com Deus, mas também nos afasta da comunhão com os irmãos. Isso é extremamente real. E eu quero aqui trazer para você essa realidade, para que você fique atento na sua vida, para que eu fique atento na minha vida. Uma coisa que eu, por experiência pastoral e também por conhecimento um pouco da palavra, nós temos visto. E eu pergunto para vocês, qual que é o primeiro sinal que um cristão, um verdadeiro cristão dá, quando ele começa a se afastar? O que vocês acham? Vamos lá. Alguém arrisca aí? Para de orar, isolamento. O primeiro sinal que um homem e uma mulher de Deus dá, quando a comunhão com Deus é interrompida, é que ele para de ter comunhão com os irmãos. É, como a Camila falou, o afastamento. É aquele irmão que ora era intenso, presente na vida da igreja, e eu não estou falando assim no sentido de presente do ativismo, eu estou falando de presença de coração. É aquele cara que não só gosta de servir, mas gosta de estar. É o cara que tanto gosta de estar no serviço, como gosta de estar na mesa. Entende? Porque senão a gente vai achar que o ativismo gera algo em Deus. Não, isso não é uma realidade. Nós estamos falando do coração. É aquela pessoa que tem alegria de estar no ambiente de igreja. E o ambiente de igreja não é só culto, tá, meu irmão? O ambiente de igreja é o pequeno grupo. O ambiente de igreja é quando você vai visitar um irmão para almoçar na casa dele, né? Aí quem quiser convidar amanhã domingo já convida. Tomar tererê com o irmão, entendeu? Isso é igreja, isso é ser corpo de Cristo, certo?
Então esse cara que ora era intenso nessa vida com Deus, de repente ele começa a se afastar. É aquele cara que você já chama para tomar um tererê, ele diz, não, hoje não. Vamos almoçar junto? Não, hoje não. Vamos na igreja, irmão? Cara, hoje não posso. Ele, assim, a gente tenta ter um equilíbrio nisso, tá? Para que não gere um ativismo nas pessoas. De dizer assim, você nunca pode faltar um culto, que se você faltar o culto, Deus vai te amaldiçoar. Não, não é verdade, não é verdade. Agora, o outro extremo é quando você começa a trocar um ambiente de igreja por qualquer coisa. E eu estou falando qualquer coisa. E eu quero aqui abrir meu coração e falar aqui para vocês, para quem está assistindo, que eu me assusto. Tem hora que eu me assusto de verdade, de ver como nós trocamos o ambiente de igreja por qualquer porcaria lá fora. Qualquer pratinho de lentilha que o diabo vem nos oferecer, a gente deixa de estar como igreja para ir lá me lambuzar com um prato de lentilha. Se vende fácil. Sério, isso me assusta, isso me choca. Nesses dias eu estou assim, temeroso com isso, de olhar. Estou falando de nós aqui, tá? Não estou falando dos outros, estou falando da gente. Porque se hoje, com toda a liberdade que temos, com toda a facilidade que temos, numa cidade pequena, que não tem trânsito, que não tem engarrafamento, Cuiabá já é diferente, né? Cuiabá, acho que para você ir na igreja, você tem que ir uma hora antes de casa, né? Eu imagino. E em oração em línguas para chegar lá. Né? Quando você tem carro, se for de condução, aí só Jesus na causa. 3 a 4 horas, né? Então, eu imaginei que era algo assim. Então, a nossa realidade não é essa. Aqui a maioria tem condição, quem não tem condição arruma carona. E a gente não vai. Não vai. E aí eu não sei o motivo que você troca o ambiente, eu falo ambiente de igreja, não é só culto, tá? Mas é qualquer coisa, cara. E aí eu pergunto, será que quando a gente viver uma perseguição, porque uma hora vai acontecer, será que quando a gente viver um ambiente, estou falando não só da perseguição natural, mas da perseguição espiritual, porque essa já está acontecendo, será que eu e você vamos nos manter fiéis a Deus? Porque qualquer ondinha, qualquer vento nos tira da presença da comunhão. O cara bateu o dedão na quina da mesa, hoje não vou na igreja, hoje não posso. Isso me choca. Assim, e aí por que isso acontece? É fácil. Porque não tem o coração em Deus. Você participa por qualquer motivo, menos porque você ama estar aqui. Porque aquilo que você ama, você se dedica. Você é intenso. Você vai. Tem que acordar mais cedo? Você vai. Não é assim? Aquilo que a gente ama, se tiver que acordar de madrugada, eu vou. Se tiver que passar a noite sem dormir, eu vou. Né? Se eu tiver que pagar financeiramente para fazer, eu vou. Não, eu vou lá, não tem problema. Tem gente que paga 5 mil para assistir um curso de coaching. Vai em outra cidade, viaja. Esses dias eu estava vendo aquele negócio do show daquela cantora famosa que teve no Brasil, Taylor Swift, não sei como é que fala sobre o nome dela. Swift. É só dar uma subiada que sai. Swift. Pessoal, teve gente que acampou na frente do estádio dias para poder entrar no show. Tem gente que entrou naquele lugar, ficou horas sem água, sem beber água. Teve gente que morreu lá dentro por problema físico, de calor. Eu vi uma menina chorando no dia que cancelaram o show, ela brava, sabe por quê? Porque ela disse que estava horas na fila e ela botou uma fralda geriátrica para entrar no show e não perder o lugar que ela ia conseguir ao entrar no show. Aí, não choca com o que eu vou falar, tá? Mas é sério. E eu não sei se aquilo é verdade, mas que lá dentro daquele show tinha até bruxaria, um monte de coisa. Não fui a fundo para saber se é real ou não, mas eu já sei que isso já não é de Deus. Não precisa muita coisa para saber que isso não é de Deus. E se não é de Deus, né? Vocês sabem de quem é. Aí eu te pergunto, se nós for medir a nossa adoração para Deus e a adoração deles, quem que está adorando mais?
Sério, responde aí. Eles. O diabo recebe muito melhor adoração que Deus. Muito mais. Intensamente mais. Quem de nós ficaria 4 horas na fila aqui naquele sol de Tangará que estava esses dias para entrar num culto? Ninguém. Aqui com ar condicionado você não chega no horário. É verdade. É verdade. Desculpa falar assim, mas eu fico meio preocupado, porque é essa adoração que nós queremos entregar a Deus? É isso, é o nosso melhor sacrifício para Deus? Esse é o meu coração com o Senhor? Será que é essa a igreja que Deus quer? É esse amor, é essa entrega, essa intensidade? Isso aqui, meu irmão, isso aqui é conforto onde a gente está. É confortável estar aqui, é gostoso estar aqui. A gente gasta com som, gasta com ar, põe bebedor. Até cafezinho tem, né, Júnior? Tá gostoso. E esse café, ele é gourmet ainda, tá? É do Cofir, e não é qualquer cafezinho, não. É bom, não é? Entende? Mas é realmente assim para criar um ambiente gostoso, porque a gente tem que oferecer o melhor. Agora, será que o nosso coração está nisso? Eu me preocupo. Então, a gente troca qualquer coisa por qualquer coisa. Nem sei se eu não saí da palavra aqui. Mas amém. E eu pergunto para você, outra pergunta, essa eu quero que você responda. O que você acha que leva um cristão, de fato, a se afastar de Deus? Vamos lá, o que você acha que leva alguém que é crente a se afastar de Deus de repente? Pecado. Eu pensei, a primeira coisa que eu pensei era o pecado. Distração, pode ser. Medo de renúncia. Isso tudo é verdadeiro, isso tudo são coisas que nos afastam de Deus. Agora abre comigo Mateus 22, 37. Tá? Mateus 22, 37, Jesus, ele está... Eu vou abrir aqui também para poder detalhar um pouquinho esse texto aqui, tá? Mateus 22, 37. Aqui. Vou começar no 36, você já abriu lá. Perguntam para Jesus: mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Né? O povo judeu tinha lá 600 e poucas leis que eles viviam e eles zelavam por isso. Aí perguntam para Jesus qual que é a maior, né? E chamam de mestre porque reconheciam ele. Aí Jesus já fala de uma forma severou-lhes, né? Qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Como? De qualquer jeito? Não, de todo o coração. Que mais? De toda a tua alma e com toda a tua inteligência. E aí ele segue no 38 e fala: este é o primeiro e o maior dos mandamentos. Então, qual que é o maior mandamento que Jesus estabelece aqui? Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Porque é no todo. Aí eu pergunto, então, qual que é a primeira coisa que me afasta de Deus? Não amar a Deus. Se eu não amei, eu quebrei o primeiro e o principal mandamento que Jesus está estabelecendo. Pronto, é só isso. O pecado depois é consequência de tudo isso. Entende? Claro que o pecado já é uma consequência muito grave de tudo isso. Agora, a partir do momento que eu já não dedico o meu coração, eu não dedico a minha alma, eu não dedico a minha inteligência a Deus, eu estou afastado de Deus. E daí para o pecado é fácil. Daí para me afastar da comunhão é fácil. Sabe por quê? Porque o que vem... E Jesus ele deixa claro enfatizar isso aqui, tá? Versículo 39. E o segundo semelhante a este, tu vê que ele coloca assim como semelhante. Não é o mesmo, mas é muito parecido. Ele coloca quase que no mesmo nível. Qual que é o segundo principal mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Cara, você tem noção do peso desse texto? Jesus está dizendo assim, você pega de Gênesis a Malaquias, eu resumi tudo aqui. É isso que Jesus está falando, entendeu? E o que é? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência,
E o semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se você deixa de amar a Deus, você vai deixar de amar o irmão. Você se perde na comunhão. Está muito frio aí? Está frio? Regula lá, põe nos 24 ali, os de trás. O meu deixa assim. Então essas são as consequências, meu irmão, de não ter um coração dedicado às coisas de Deus. Então o irmão não tem um coração dedicado às coisas de Deus, o que ele faz? A gente não consegue ver a comunhão dele com Deus. Não tem como eu medir a comunhão com Deus que você e eu vivemos. Não tem. Eu não sei. Por que não tem como? Porque essa é lá no seu quarto. Essa é na sua casa. É você e ele. E eu não tenho como ir lá. Eu não vou fazer uma lista para você me dar um relatório dizendo quantas horas por dia você orou, se você não orou. Não, isso aí não é de Deus, tá? Porque é a tua responsabilidade. Agora, o que eu consigo ver, como pastor, no sentido de ajudar um rebanho a ficar mais próximo de Deus, é quando o irmão começa a fugir da comunhão. Aí nos acende um alerta. Aí eu começo a olhar, a hora que aquele cara que era intenso em Deus, na comunhão, no serviço, agora começa a dar passos para trás. Opa, acendeu um alerta. Esse cara, ele deve estar com um problema com Deus. E aí se manifesta na falta da comunhão, na falta da comunhão. E a falta da comunhão vai levando para um caminho de pecado. Então entenda o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo que a pessoa que deixa de ter uma comunhão plena com Deus e começa a viver um afastamento da igreja, ela está vivendo em pecado, assim, no sentido de uma prática, entendeu? Não que o afastamento já não seja um pecado, tá? Eu estou dizendo que a pessoa, ela não está na prática. Por exemplo, assim, ela não vai diretamente para prostituição, para imoralidade, para pornografia e coisas semelhantes. Entende? Eu não estou falando da pessoa que já está caída, que talvez já está num nível de iniquidade. Eu estou falando da pessoa que só deixou da comunhão, que já é um pecado. Entende? Então, e o problema é que, quando aí a pessoa começa, depois de tudo isso, viver na prática do pecado, porque escuta, é uma consequência, tá? Esses tempos eu falei, Salmo 1. Salmo 1 fala o quê? Aqueles que vivem na roda dos escarnecedores. Aí ele fala a vida de pecado. E depois ele fala daquele que é plantado à beira do ribeiro, uma árvore que produz fruto. Então, meu irmão, se você não está plantado na beira do ribeiro, você está na comunhão com os escarnecedores, entendeu? Não é um meio termo que você encontra aqui para você ficar descansando num areia no meio do deserto. Não, ou é um, é outro. Tá? E o outro é obrigação. Escolha é viver com Deus. O pecado te obriga a viver com Ele. Entende? Porque o pecado, ele escraviza. Você não tem liberdade no pecado. A gente está vivendo isso há muito tempo como pastor, no pastoreio, no cuidado com as pessoas. Quando a pessoa está no pecado, ela está vivendo ali a prática do pecado, ela nem se dá conta que aquilo é mais pecado. Aquilo para ela já não incomoda, já não é mais problema. Já coisas que ora você fugia e você falava sobre isso, você ensinava a igreja, depois você está vivendo e já não, parece que esquece tudo que aprendeu, tudo que viveu, e de fato esquece, porque o pecado escraviza e emburrece. Isso infelizmente acontece. E uma das piores coisas que acontece quando a pessoa está na prática do pecado, sabe o que é? Ela começa a ter uma visão distorcida dos relacionamentos. Você quer ver? Um exemplo bem prático. Voltando lá para Gênesis, nós falando de Adão e Eva, né? Lembra comigo? Isso aqui é muito real nos casamentos. Você vai se identificar aí, tá? Só não fala perto da sua mulher que depois ela vai brigar com você em casa. Então disfarça aí. Quer ver? Eva foi tirada da costela de Adão, certo? Aí Deus vai, faz ela toda perfeita, maravilha. Quando Adão olha para ela, o que ele fala? Essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, minha auxiliadora, idônea. Olha que lindo, né? Quando a gente está namorando é assim, não é? Você olha para a namorada, para a noiva, não é assim?
Não é, Dudu? Você já fez isso, não fez? Você sabe. Quem nunca, né? O cara tá com a namorada, aí faz declaração, o amor da minha vida, foi Deus que me deu você, não é assim? Isso é resposta de oração. Não é assim que a gente fala? No começo é Deus deu, depois é livramento. O que você falou, Maga? Presente de Deus, nossa, você é tão perfeito. Eu não... Vou falar uma besteira aqui. Mas vamos lá. No começo é assim, né? De fato que bom que é, então tá. Porque esse é o padrão de Deus, né? Tá certo, não tá errado. Mas aí olha o que acontece depois que Adão e Eva comem do fruto, o pecado entra e perde-se a comunhão com Deus e, consequentemente, a comunhão com o próximo. Quando Deus vem questionar Adão, qual que é a resposta de Adão? Foi essa mulher que tu me deu, né? Não é isso? Essa mulher que tu me deu aqui, ó, ela é o problema. Mas como que antes era carne da minha carne, ossos dos meus ossos, auxiliador idônea, e depois ele já nem fala que é dele, ele fala, foi tu que me deu. O que muda a visão de uma forma tão rápida? O pecado. É a lente que é colocada em nós do pecado. Porque aí os relacionamentos ficam distorcidos na nossa visão. Isso é prático. Isso é real. Você quer ver uma pessoa falando aqui, um aspecto um pouquinho psicológico, né? Minha área, Cláudia, manja muito. Você quer ver uma pessoa adoecida, ela está isolada. Pronto. Ela está isolada. Ela tanto pode estar isolada em si mesma, ou uma outra forma de adoecer, que a pessoa ela é forçada a viver um isolamento para não fazer mal para os outros. Entende? Mas os dois são extremos de isolamento. Por quê? Porque está adoecida. Porque não consegue mais conviver. Não consegue mais olhar para uma pessoa e fazer uma leitura minimamente positiva dos relacionamentos. Porque aquilo é algo terrível. E aí eu volto aqui para trazer algo importante. A gente tem uma noção um pouco errada, porque em partes foi diminuída a mensagem do Evangelho. Em que sentido, Fernando? O Evangelho que nos é anunciado é o Evangelho da salvação, ok? E é verdade? Obviamente que é verdade. Todo mundo quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo. Precisamos ser salvos, né? Glória a Deus que Jesus nos salvou, amém? E amém fraco do caramba. Mas vamos lá. Então, só que essa é parte da mensagem. Na verdade, ela é... Não entenda mal o que eu vou falar. A salvação, ela é pouco perante tudo que Jesus fez de fato. Sabe por quê? Porque o aspecto principal da salvação não é ser salvo, é o restabelecimento da comunhão com Deus. Tanto que quando Jesus está na cruz, e ele vai dar um pouquinho antes ou melhor dizendo, depois que ele dá o último suspiro, certo? O que acontece? O que a Bíblia narra? Que o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Aquele véu do templo que impediu o acesso do povo ao que representava a presença de Deus, ele é rasgado. Porque ele está dizendo que, a partir de agora, todo mundo que crê em Cristo pode de novo voltar a ter comunhão com Deus. Quando que perdeu a comunhão com Deus? Lá com o pecado entrando no mundo com Adão e Eva. Então esse é o cerne da mensagem do Evangelho. É ser salvo para viver a eternidade com Deus, mas aqui na terra ter comunhão com Ele. Cheguei a cansar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Faltou ar aqui. Então o que Jesus vem restaurar de fato na cruz é o que? A salvação? Não, é a comunhão. Para que de novo eu possa voltar a ter comunhão com Deus, e a partir do momento que eu tenho comunhão com Deus, eu volto a ter comunhão com os irmãos. Olha que maravilha. Antigo Testamento era o sacerdote. Era o sacerdote que ia diante no Santo dos Santos, no altar, fazer sacrifícios, certo? Mas aí quando Jesus vem, e depois que ele vai, melhor dizendo, isso aí já não é um sacerdote, mas é a igreja. É restabelecida a comunhão das pessoas.
Aquilo que se perdeu lá atrás é restaurado com Cristo. Já não é mais um homem, é uma igreja, é um corpo. Isso só é possível porque a relação com Deus foi restabelecida. Porque antes, por mais que havia sacrifícios e sacrifícios dos sacerdotes, isso não era possível. Porque o pecado, ele era apenas assim, tem um texto que fala melhor, ele não era pago o preço do pecado, era como tipo assim, fosse apaziguado a ira de Deus pelos sacrifícios, mas não era um preço que pagava o pecado, tanto que anualmente você tinha que voltar a fazer sacrifícios. Agora Jesus não, é um só sacrifício, um sacrifício único, por toda a eternidade, dos que ainda vão e dos que foram. Aleluia! Restabelecimento da comunhão, esse é o propósito de Deus, com Ele e com os homens. Então, escuta o que eu vou dizer, não existe cristianismo só dentro do quarto, tá? É importantíssimo isso, viva isso, isso é o primeiro mandamento, mas o segundo é semelhante a esse. Então, se você só vive dentro do seu quarto, mas não tem compaixão pelos irmãos, você não se move em favor de alguém, você não está vivendo a plenitude do Evangelho que Deus estabeleceu para nós, que é poder voltar a viver em comunhão. Quer ver? Provérbios 27, 17, abre aí. Provérbios 27, 17 fala assim: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem o que? Umas com as outras. Que maravilha, né? Olha aqui. Lá atrás isso já era uma verdade. Com o que a gente aprende? Uns com os outros. Olha que loucura. Relacionamentos ferem pessoas. Verdade ou não é verdade? É verdade, isso é verdade. Agora, aonde se cura a ferida dos relacionamentos? Sozinho ou se relacionando de novo? Se relacionando de novo. Aquilo que me fere também é o que me cura. Então, fugir do relacionamento não te cura, te adoece. Só que aí a gente tem que começar a ter uma maturidade em cima disso. Quer ver? Fernando, você está dizendo então que se eu convivo numa igreja, eu não posso nunca sair de lá? Não, meu irmão. Se você está num ambiente controlador, manipulador, de opressão, que você está sendo abusado espiritualmente, emocionalmente ou de qualquer outra forma, óbvio que você tem que sair dali. Esse não é um ambiente cristão, ok? Vou dar uma dica rápida para você identificar ambientes de manipulação, que é muito comum, tá? Dica rápida: você sempre está errado, ok? Se você vive ou viveu em um ambiente que você sempre está errado, acenda um alerta, tá? Segunda dica que eu dou, tá certo, amor? Qualquer coisa você me corrige, isso aqui é sério. Segunda coisa, um ambiente em que quando você está errado, o teu líder, digamos assim, independente do cargo que ele tem, ele corta relacionamento com você. Ele para de falar contigo. Enquanto você não volta para ele e dizer, me desculpa, me perdoa, eu estava errado, ele não fala mais contigo. Fica atento. Se você tiver que voltar se arrastando todas as vezes para uma pessoa para dizer que como você estava errado e me perdoa, porque você não falou mais comigo e eu quero voltar a te servir. E aí é sempre com desculpa bíblica. Você não me honra, você tem que me honrar. Aqui, ó, debaixo do meu pé. Cuidado com esses ambientes, tá? Eu não estou aqui julgando todos, eu estou falando para você ficar atento, tá bom? Então esses ambientes não curam, esses ambientes ferem. Agora existe sim um ambiente saudável. Porque o erro, meu irmão, é recíproco, Eu sei que eu já errei muitas vezes aqui com muita gente. Quem convive comigo há muito tempo já sabe, já viu. De hora eu chegar para as pessoas e falar, cara, me desculpa, eu errei nisso, eu errei com você. E as pessoas também já erraram comigo.
E isso acontece porque a gente é ser humano, a gente é imperfeito, só que é nesse ferro com ferro que a gente faz o quê? Nós aprendemos. Então, quer ver o problema? Como a gente é culturalmente minado para viver de forma errada, quer ver? Eu vou dar um exemplo fácil para você. Você está aqui, convivendo, está tudo bem, está legal, está gostoso. De repente eu faço alguma coisa que fere seu coração, tá? Aí você ficou muito chateado comigo, muito triste, porque eu fiz alguma coisa que você não gostou, tá bom? Aí o que normalmente a gente faz? A gente vai e fica remoendo aquela dor. Não, mas o pastor, cara, ele era tão legal no começo, agora ele fez isso, cara, não é possível. Eu não esperava isso do pastor, né? E esse, normalmente é uma pessoa que a gente admira muito, né? É as pessoas que nos ferem. Cara, e aí você fica com aquilo. Aí você fica aguardando uma semana, 2 semanas, a 1 mês, 6 meses. Quando passa 6 meses, você não consegue mais nem me olhar na cara. Não é assim? Você já não consegue nem me ver. Você já vem aqui, eu começo a falar, você já fecha o ouvido, fecha o coração. Você não vê a hora de ir embora. E qual que deveria ser o correto? Exato. Porque vai acontecer. Então, ferir você. Vem, pastor, fiquei muito triste, você fez tal coisa comigo. Aí, eu tenho que ter postura de humildade, dizer, cara, me perdoa, eu errei mesmo com você. Ou, muitas vezes também, a gente já viu situações semelhantes, eu não estou falando aqui para me defender, de que na verdade a gente não fez nada. Eu só lembrei ela de uma dor que feriram ela em 1949, e aquilo ainda não foi curado dentro dela, e ela reviveu aquela dor olhando para mim. Isso é muito comum, porque a gente vai reviver essas dores olhando para quem está assim, pessoas que a gente admira, entendeu? Aí também é uma chance, não só eu, você, qualquer pessoa, de ministrar o coração da pessoa. Mas será que eu fiz mesmo tudo isso? Né? Eu vou usar um exemplo da Cláudia aqui, até para vocês, se isso já aconteceu, vocês não se ferirem com ela. Se vocês passarem pela Cláudia na rua e ela não cumprimentar vocês, mesmo que esteja do seu lado, não fique bravo. Ela tem miopia. Ela não enxerga. Tá? É sério. Esses dias eu passei por ela no shopping, ela não me viu. Eu sou marido dela. Mas ela tem miopia. Nessa distância aqui que eu tô, ela não reconhece seu rosto. Entendeu? Aí você imagina uma pessoa que tem uma ferida de não ser cuidada, de não ser amada, passa pela pastora na rua e a pastora não cumprimenta. Pronto. Nunca mais vou naquela igreja. Que a Cláudia, eu vou falar um negócio assim, lá onde a gente morava, né, amor? Tadinha, a Cláudia sofria por isso, sabe por quê? Porque todo mundo dizia, ela é exibida, não cumprimenta ninguém. Sim, não enxerga. Você não cumprimenta quem você não conhece, ela não enxerga, cara. Aí você vê que às vezes as feridas, elas nem são reais. Só que isso cresce de uma maneira tão gigante, por quê? Porque eu não tive também a humildade de estar ferido e chegar para a Cláudia e dizer, Cláudia, eu passei por você aquele dia, você não me cumprimentou, tá tudo bem? A Cláudia vai dizer, tá, eu não vi você. Sério? Não, não vi, eu tenho miopia, não enxergo. Puxa, não sabia. Vou orar por você, vou até orar por cura. Entendeu? Só que a gente vai guardando, e você guardar as feridas gera raízes de amargura. E essa raiz de amargura vai te tirar da comunhão, cara. Rapidinho você está afastado. Você já não suporta mais ninguém. Você já não consegue mais conviver com ninguém. Faz sentido isso para você? E eu quero falar uma frase aqui para você marcar. Quem restaura a comunhão não precisa ser restaurado de pecado. Eu e a Cláudia, a gente infelizmente está acostumado com isso. Principalmente com casais. Está 1 ano, 2 anos, 3 anos caminhando com a gente. Nunca nos procura, para nada, nada. Está tudo maravilha. Aí, quando quebra os pratos, que decidem se divorciar,
que ele faz? Liga para o pastor. Pastor, eu preciso falar com você. É a última chance. Se não resolver aqui, nós vamos separar. É assim, é verdade, isso é a coisa mais comum acontecer. Aí quando chega lá, porque já está divorciando, já está num lamaçal de pecado, meu irmão, que olha, é muita oração em jejum. Anos perdendo comunhão com Deus, perdendo comunhão com a igreja, perdendo comunhão com a família, afundado numa vida de pecado, quer sentar numa noite e em 1 hora sair de lá resolvido. Não vai. Não vai. Eu não tenho esse poder mágico, não tem como, é impossível. É anos de restauração, um processo muito forte para as coisas serem restauradas. Mas na prática não funciona. Só querem chegar lá, sentar diante de mim, da Cláudia, para saber quem está certo. É orgulho ali, totalmente na mesa. E aí, pastor, quem está certo? Eu ou ela? Aí a Cláudia, a gente já tem um pouquinho de experiência, dizer, os dois estão errados. Como assim, pastor? Os dois estão errados, ninguém briga sozinho. Já viu alguém brigar sozinho? Eu não. Eu só vejo 2 pessoas brigando. Entende? Por quê? Só que esperou chegar no pior momento da vida para tentar restaurar a comunhão. Por que que lá no começo, na primeira briga, no primeiro desentendimento, diz, ó, nós estamos com um conflito aqui, não conseguimos resolver, está difícil. Procura ajuda, seja minha, seja de outra pessoa. Está fazendo sentido para você? Amém, glória a Deus. Vamos encerrar, abre Salmo 133. Porque eu quero encerrar a palavra para a gente entrar em oração. Salmo 133. Ele é um salmo bem curto. Versículo 1 fala assim: cântico davídico de peregrinação. E o texto é: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Fraternidade é a expressão do amor fraterno, que é muito usada no Novo Testamento. Só que olha aqui, peraí. Quem que está falando como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade? Davi escreve. É Davi quem escreve. Mas ele está escrevendo da alegria que Deus tem. Não é da alegria que Davi tinha de ver isso. A alegria era que Deus tinha de ver isso. Então, tenta ler nesse sentido. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade, amor fraterno. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. E olha aqui, guarda esse versículo, final do versículo. Porquanto ali aonde, Fernando? Na comunhão, o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. O lugar que Deus derrama a bênção é na comunhão. Às vezes não é muito fácil viver a comunhão. Às vezes é difícil viver a comunhão. Só que onde a dor não é manifesta, ela não pode ser curada. Aquilo que não vem à luz fica no escuro. Então, se você olhar a partir de hoje para esse ambiente de igreja nesse sentido, dizer, cara, eu não, fala de mim mesmo. Você pode olhar para mim e falar, Fernando, eu não gosto de você, você me incomoda, cara. A tua voz me incomoda. Qualquer, sei lá o que você não gosta de mim. Mas você ser sincero e dizer, pastor, eu estou com essa dificuldade com você. E eu não vou me chocar por isso, tá? Fica tranquilo, eu não vou te botar de banco de jeito nenhum. Tem nada a ver com isso. Mas ali é um momento de curar, porque essa dor ela está vindo de algum lugar. Entende? Então é necessário, é nesse ambiente que Deus ministra a bênção. É vivendo em comunhão. É nesse lugar que nós temos bálsamo. O bálsamo, o que ele faz? Ele era como um remédio no Antigo Testamento. Você tinha algum enfermo ferido, o que você colocava sobre ele? Bálsamo, o azeite, o óleo,
Aquela palavra do bom samaritano, lembram? Quando ele é encontrado como quase morto, o que aquele homem faz? Ele pega, o que ele carregava? Um óleo, um azeite, um óleo, um bálsamo. E ele passa por todo aquele homem, para trazer o quê? Refrigério, alívio da dor. A palavra é uma só. O que depende de nós a partir de hoje é viver isso em realidade, de coração, com intenção de estar junto. Viver como igreja não é por conveniência, tá? Se você ainda olha a igreja como algo conveniente para a sua vida, você ainda não entendeu o que é igreja. Até hoje, a partir de hoje você vai entender. Igreja não tem a ver com conveniência. Igreja é um lugar para me manter saudável. É uma necessidade na minha vida. Entende isso? A comunhão com os irmãos é uma necessidade, é um princípio, é um mandamento. Mesmo que às vezes essa necessidade ela não seja muito confortável para mim. Ok?